Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-Estar e Movimento de hoje é muito especial. Ele vai falar sobre respiração. Existe uma forma correta para respirar? Respirar pela boca pode ter algum tipo de consequência? Qual a importância de respirar mal na infância, na vida adulta? Olha, a gente costuma respirar 25 mil vezes por dia, então provavelmente isso vai interferir na nossa saúde. Mas quem vai falar com muita propriedade é o meu convidado, o doutor José Carlos Ronchi Ferreira, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mestre e doutor pela Unifesp. Doutor José Carlos, muito bem-vindo. Muito obrigado, Márcio. É um prazer estar no seu programa. Eu sempre ouço pela CBN, sábados, né? Então, é um prazer estar aqui com você. E a primeira pergunta é: a gente respira 25 mil vezes por dia. Como funciona a nossa respiração? Tem uma maneira correta para se respirar? Como regra geral, respirar é uma atividade nasal. Tá. A respiração bucal só deve ser usada em situações de emergência, numa atividade aeróbica muito puxada, muito intensa, numa obstrução nasal, mas assim, algumas pessoas respiram pela boca em vez de pelo nariz. Isso vai alterar todo o desenvolvimento, inclusive de o ar entrar mais adequadamente no nariz. A função principal do nariz é filtrar, umedecer e aquecer o ar inspirado. A boca não faz isso. A boca não faz isso. Então, boca é emergência, plano B. Tá? Então, o nariz se adequa a cada instante para se alterar, para sempre deixar. O pulmão exige um ar quente, úmido e aquecido. Então, a gente inspira e expira pelo nariz, certo, quando a gente está no repouso, nas nossas atividades normais. Aí tem duas questões. Primeiro, se no repouso eu começo a ficar com a boca aberta e auxilio o processo de respiração pela boca, é sinal que tem alguma coisa errada? Essa é a primeira pergunta. E antes que você a responda, na faculdade a gente aprendeu de educação física que nas atividades aeróbicas, claro, que você falou é emergencial, e nessas atividades físicas a boca acaba sendo um coadjuvante nesse processo, a gente aprende que o correto, e aí você vai dizer se eu aprendi certo ou não, é inspirar pelo nariz e expirar pelo nariz e pela boca. Sim, sim. Na atividade aeróbica, se você for expirar pelo nariz, vai oferecer uma resistência maior do que a boca. Então, priorize a inspiração pelo nariz e na expiração, para você esvaziar rapidamente o pulmão, você expira tanto pelo nariz como pela boca. E se no repouso, no dia a dia, eu estou tendo que usar a boca para respirar, isso significa que tem algum erro? Alguma coisa errada. E ela pode ser funcional ou estrutural? Pode ser as duas coisas. Uhum. Normalmente, você começa a respirar, a primeira coisa que o bebê faz quando nasce, né? Se não respirar. Claro. E, a partir daí, a importância da respiração, principalmente nos primeiros meses e primeiros anos, é indispensável, a respiração nasal. Então, muitos pais e avós até observam que o seu neto, o seu filho, está dormindo de boca aberta, babando no travesseiro, sempre com a boquinha aberta. As crianças têm algum problema e tem que ser avaliada. Pode ser uma coisa temporária, mas pode não ser. Então, as crianças pequenas podem ter uma alteração de crescimento exagerado dos cornetos, crescimento das adenoides e das amígdalas no fundo da boca, na passagem entre o nariz e a boca, que dificultam ou impossibilitam a respiração nasal. Esta criança respirando pela boca na infância, o ar, ao bater no céu da boca, no palato, vai elevando o palato. Né? Então, aquela boca ela vai ficando estreita, aguda e com o palato ou com o céu da boca bem elevado. A gente chama de palato ogival, lembrando uma ogiva, uma capela, etc. Uhum. Por ocasião da puberdade, o septo que separa as duas fossas nasais tem um crescimento grande.
Ora, se o céu da boca foi elevado, o septo vai crescer em cima de um morro. Então ele vai crescer, vai expandir, que não tem espaço, ele vai ficar torto. Por um lado, você vai ter o desvio septal, e por outro lado, ele vai forçar o dorso do nariz e criar a corcova, que a gente chama de giba nasal. Sim, o carocinho no dorso do nariz. Ah, meu pai tem, eu puxei dele. Não, teu pai foi um respirador bucal e você também foi um respirador bucal, né? Além disso, o crescimento errado da face leva a problemas, muitas vezes, de oclusão, que precisam de aparelho ortodôntico, ortopédico e até de cirurgias faciais para correção. Então, assim, olhe o seu filho, o seu neto ao dormir. Se estiver respirando pela boca, corra para um bom otorrino pediátrico, para ver, interromper e corrigir isso. É muito interessante, porque poucas pessoas, eu nunca tinha ouvido falar, iriam relacionar, às vezes, uma característica estrutural no nariz, igual esse calinho, enfim, podendo ser um problema de função lá na infância que poderia ter sido resolvido. Sim. É bem interessante isso. E qual o problema, né, da gente respirar pela boca na fase adulta? Então, tem nosso ouvinte, né, o pessoal que está assistindo a gente, fala assim, pô, eu respiro pela boca, tenho 50 anos, qual a consequência que isso pode ter para mim? Você vai tendo uma respiração, né, primeiro que o pulmão não recebe o melhor ar, e segundo que isto vai levando a uma dificuldade de respiração que a gente chama de hipopneia ou apneia do sono, que isso vocês conhecem bem. São indivíduos até que muitas vezes acordam assustado, ele para de respirar, então ele não chega na fase profunda do sono REM, que é o sono que descansa, entendeu? Então esses indivíduos têm uma alteração até psíquica. Se você não chega num sonho, acorda, então é um indivíduo que está dirigindo, para no semáforo, ele dorme, alguém buzina atrás. Ele vai assistir uma aula, ele dorme. Ele precisa de estímulo muito grande para estar acordado. Por quê? Porque ele não dormiu. E às vezes a solução, o cara fica desesperado, começa a tomar remédio, essas coisas para dormir, e a solução está na correção da respiração. Na correção da respiração. Algumas coisas têm que ser feitas. E hoje você tem vários recursos, desde assim, se for um desvio septal obstrutivo, se for um corneto grande, até às vezes uma amígdala grande no adulto, você tem que desobstruir. Agora, muitos desenvolvem, porque não respiraram direito, eles não têm uma boa função do palato, do palato mole, lá, o céu da boca. Então, esses indivíduos, muitas vezes, têm que dormir com um aparelhinho chamado CPAP, para ajudá-lo a respirar. Mas, se ele tiver uma obstrução nasal, não adianta pôr o CPAP, o ar não passa. Então, ele sempre vai ter que ser visto por um especialista para ver se ele tem uma obstrução. Você vê como é claro que a gente já imaginava, né? Um ato que a gente faz 25 mil vezes por dia, que é a respiração, obviamente ele vai impactar. Em poucos minutos aqui de conversa, a gente já viu que o sono, que eu falo que é o alicerce do nosso estilo de vida, porque se você dorme mal, você vai ser uma pessoa mais irritada, com mais dificuldade de concentração, você vai ter menos disposição para fazer atividade física, você vai comer mais, quer dizer, você tem uma série de problemas em dormindo mal. Você também falou que também pode comprometer ali durante a atividade física, porque uma pessoa que está respirando mal não consegue fazer essa troca de gases, enfim, durante a atividade física, não tem uma boa respiração, a performance cai. Então, começando ali pela respiração, é que se começa tudo. E a pergunta é, hoje, você tem o tratamento que pode ser cirúrgico ou também existe algum tipo de tratamento não cirúrgico em alguns casos? Existe a fonoterapia, que, né, os fonoterapeutas trabalham muitas vezes em fortalecer a musculatura que ele não aprendeu a usar. Primeiro você desobstrui, depois ele não sabe respirar, então ele vai para um fono. É alguém que opera um joelho e depois tem que fazer fisioterapia. E você mesmo que trabalha com exercício, Márcio, vê assim, você veja um maratonista que corre os 42 quilômetros lá, um pouco mais. Ele não pode, se ele começar a correr respirando pela boca, ele não chega, ele não é maratonista. Então, ele tem que inspirar pelo nariz, expirar, aumentando a frequência, etc., que está bem dentro da sua área, né? Interessante. E a cirurgia, como que ela evoluiu? Hoje é uma cirurgia que ela, claro, devem ter vários tipos de problemas e vários tipos de cirurgia, mas, enfim, a cirurgia ela evoluiu muito em todos os aspectos da medicina. É uma cirurgia muito agressiva, não é?
quanto tempo a pessoa consegue retomar aí um padrão normal? Normalmente, na minha área, eu recebo pacientes que vêm se queixando da estética, e aí, na investigação, ele respira mal. Lembra que eu falei que quem tem o carocinho deve ter um desvio de septo. Então, a cirurgia deve corrigir a obstrução nasal, que basicamente é desvio do septo do nariz e aumento da tal da carne esponjosa, que são os cornetos. Tá? Mas isso não é tudo. Além de isso, a gente começou a fazer até pouco 1980, qualquer coisa. Quem fazia a parte funcional era o otorrino e o cirurgião plástico fazia a estética. Depois nós fomos aprendendo e hoje o cirurgião de nariz, tanto o cirurgião plástico como o otorrino que faz nariz, faz a estética e a função no mesmo ato cirúrgico. Tá? Isso que é importante, que é possível fazer. Então, a chamada rinoplastia funcional é um ganho de 30 anos na nossa história. E, mais recentemente, a partir do ano 2000, quer dizer, 20 e poucos anos, descobriu-se um cirurgião americano que criou uma técnica para você corrigir válvula nasal. É um conceito que a gente não tinha, então o nariz tem um sistema valvular, né? Válvula é qualquer artefato que modifica um fluxo, e você pode, se você perceber numa inspiração forçada, você deve dilatar as narinas, aumentar o carburador ali para entrar mais ar. Alguns indivíduos, na inspiração forçada, ele colapsa a narina, ele não tem resistência. Então, durante a cirurgia nasal, a gente também corrige as incompetências das válvulas. Então, o indivíduo se desobstrui e melhora o fluxo, melhora o aumento de ar, junto com uma cirurgia estética. Esse é o padrão ouro da cirurgia nasal hoje. Ela é a rinoceptoplastia funcional e valvular. E cada vez mais, quando a gente fala em respiração, a gente começa a falar em qualidade de vida. Por quê? Hoje a gente é bombardeado de informação, tem que estar disponível a todo momento, o ritmo de vida é muito intenso, e uma das características que a gente acaba desenvolvendo é uma respiração muito mais curta, né? E a gente sabe, né, os estudos têm mostrado, que quando você desacelera, consegue fazer uma respiração de melhor qualidade, né, tendo uma inspiração um pouco mais lenta, expira, enfim, você consegue até diminuir a frequência cardíaca, pressão arterial, melhora o humor. E aí eu queria entender, né, como que seria aqueles 5 minutos para a gente desacelerar e respirar conscientemente, para que, a partir dessa prática pequena, de 1, 2, 3 minutos por dia, a gente consiga, aos poucos, incorporar no nosso dia uma melhor respiração. Então, veja, imagina, você falou agora da respiração curta. Pensa bem, numa respiração curta, você não expira todo o ar. Então, você vai sempre reter, entre aspas, um ar sujo. Sim. Então, você vai ter uma condição de aeração diminuída, você vai ter mais gás carbônico, menos oxigênio no percentual ideal. Além disso, isso você aprende com manobras de yoga, meditação, treinamento fisioterapêutico, uma inspiração sempre está ligada a um relaxamento. Você nunca respira acelerado durante o relaxamento. Você nunca relaxa respirando rápido. Então, a respiração faz parte de todos os mecanismos. Os chakras, todas essas coisas do yoga e de outras teorias levam em consideração o tipo de respiração. Você aprende a respirar a respiração abdominal, a baixar totalmente o diafragma, você começa a ter a percepção do diafragma. Quem não é treinado não sabe onde está o diafragma, nem sabe se está respirando pelo diafragma. Exato. Você deve ter isso na sua clínica. Claro, claro. E a respiração ela acaba sendo muito importante. E aí, na sua experiência, quanto mais cedo se corrige esse problema, maior ganho e você evita problemas ali na frente, ou, enfim, qualquer tempo é tempo? Na realidade, o paciente vem voluntariamente, mas quanto antes você resolver um problema, por isso que eu estou falando, uma criança não vai no pediatra ou no otorrino. O pai, o avô, alguém vai descobrir que ela está respirando mal. Alguém vai ter que levar. Você corrigiu uma criança. A Criança, basicamente, é tirar a amígdala e a adenoide. Antes, todo mundo tirava. Você não pegou essa fase. Meus irmãos todos eu fugi, não fui operado.
Depois veio uma fase que não operava mais ninguém. Hoje, assim, opera quem? Quem precisa. Se é um indivíduo que tem amidalite repetitiva. Se as adenoides estão muito grandes, você tira. A gente sabe que a amígdala e a adenoides são órgãos de defesa, certo? Ok. Pensa na guerra. Um cara na trincheira, está lá, ele está doente, ele não atira e ele come. Então, o soldado na linha de frente faz mal. Então, uma doença que só se cura cirurgicamente, que é uma adenoide hipertrofiada, uma amígdala muito grande, com pus, com coisa, tem que tirar. Você tira e essa criança começa a crescer, começa a dormir, começa a ir melhor na escola, porque essa criança que dorme mal, ela vai para a escola, ela dorme, coitada, porque ela não dormiu, ela não sonhou. E o sonho é importantíssimo para a saúde psíquica. Eu operei mais recentemente uma paciente de 50 e poucos anos, olha que interessante, ela veio procurar porque a ponta caiu e ponta caída é envelhecido. E eu descobri que ela tinha... Por estética. Mas ela tinha uma válvula péssima. Eu falei, olha, eu vou deixar o teu nariz mais elevado, mais simpático, mas vamos corrigir essa tua válvula. Uns 2, 3 meses depois, doutor, eu vou te contar uma coisa. Eu estou sonhando colorido. Eu nunca sonhei colorido. Você está brincando. Então, ela chegou na fase REM com 50 e poucos anos. Então, a qualquer momento você educa. A paciente mais velha que eu operei, uma senhora, tinha 79 anos. É meu paciente mais velho. Porque a ponta foi caindo, ela não respirava, não durmo mais, estou tomando remédio. Aí o otorrino dela percebeu e mandou operar. Entendeu? Que não era a estética, que ela queria respirar. Aí você tocou num ponto bem importante, que é a estética, né? Hoje a gente, na minha época, eu não tinha rede social, não existia nada disso. Minha comparação era ali na rua, era com o meu amigo do colégio, enfim, e a gente lidava com isso. Hoje, muito por conta de mídia social e pela facilidade que a gente tem, né, desse contato, os padrões estéticos assim acabam gritando. E muito na adolescência. Então, você vai pegar aí adolescentes de 12, 13 anos, que já vão começar a trazer alguma insatisfação com o corpo e com o nariz, por exemplo. A pergunta é, se o adolescente não tem a indicação de cirurgia por algum problema estrutural ali que está prejudicando a respiração, vale a pena fazer essa cirurgia ainda na adolescência? Ou você deveria esperar uma certa idade para que o corpo, de alguma maneira, terminasse a sua formação, se é que existe isso? A fase da adolescência é a fase da maior insegurança que existe. Então, veja um bullying. Destrói carreiras, destrói coisas graves. Então, assim, tem uma queixa, vamos dizer assim, está respirando bem, mas o nariz é feio, ou muito feio. E esse paciente tem 13, 14 anos. Pode operar? Meninos a partir de 14, 15 anos, meninas 2 anos depois da primeira menstruação. Pode operar. Então, a gente recebe pacientes com narizes assim. Se é uma coisa pequena e não tem uma indicação funcional importante, deixa mais para frente. Mas se aquilo está prejudicando, aquele é o momento. Essa menina não se abre para um relacionamento, ela não tem bons amigos, ela não vai na festinha do colégio. Se opera uma menina de 14, 15 anos, ela volta para o pós-operatório de 6 meses com o namorado, que ela nunca se abriu para um relacionamento. Muda. Os pais e as mães, doutor, eu tenho um outro filho que estava amarrado, muitas vezes porque ele se sentia inseguro, porque mexiam com o nariz. Imagina a molecada hoje, o bullying que não tinha ali. Bullying sempre teve, né? Sempre teve, né? Mas a gente não ligava. Hoje eles ligam, porque ele quer tirar selfie. É esse que é o ponto. A minha dúvida sempre foi essa, se o garoto opera com 12, 13 anos, e se ainda, ou 14, sei lá, e ainda ele não está numa fase... Definitiva a gente nunca está, mas sei lá, se com 18, 19, 20 ele pode ter que ter uma recirurgia. Não, a gente não deve crescer se você ainda tem crescimento ósseo. Na dúvida, faz um raio-x de extremidade, de punho, e vê idade óssea, e sabe se esse menino vai crescer ou não.
Você deve pegar isso uma meninada que quer crescer. E dá Exato. para saber exato o quanto vai crescer. Né? Hoje tem essa ligação. Está fechada as epífises, ou seja, não vai mais crescer, eu posso operar, pode ter 14 ou 15 anos. Geralmente com 12 ou 13 não, mas a partir de 14, 15 já dá para operar. Hoje as meninas menstruam com 11 anos, com 13, 14 ela pode operar, porque ela depois da menstruação não vai crescer quase nada. Muito pouco, né? Muito pouco, então não vai mudar um padrão estético. Né? Agora, hoje a respiração está muito ligada, principalmente à ansiedade, mas também à depressão. Obviamente, você já operou do novinho à senhora de 79 anos, todas as idades. Você tem algum caso onde a pessoa fez essa correção e tinha um grau de ansiedade que acabou diminuindo por conta de uma respiração mais eficiente, alguma coisa relacionada à depressão? Porque hoje a gente sabe que existe uma relação direta, né, de respiração e ansiedade. Tem. É muito comum, às vezes, existir vamos dizer assim, um exagero da preocupação com a imagem, né? Que são os distúrbios de autoimagem. Então, nesses pacientes, a gente tem muito cuidado, porque eles vêm com uma expectativa que a cirurgia não vai conseguir resolver, porque assim, ele não vem com a expectativa apenas de tirar o carocinho ou arrebitar a pontinha do nariz. Ele vem com a expectativa que ele vai ficar o mais bonito da classe, ou ela vai ficar... E eu não posso dar isso. Então, precisa muito trabalhar com expectativa. Se a expectativa for muito alta, o resultado não vai atingir. Isso é um trabalho... Agora, o que a gente percebe nessas meninas que tinham uma indicação, uma coisa assim, o paciente se queixa e eu encontro uma deformidade anatômica para aquela queixa, então ela não fantasiou, né? Porque alguns vêm, doutor, meu nariz é torto, eu olho, o nariz é reto. Então, estão viajando. E aí? Não se opera. Não se opera, não, de jeito nenhum. Né? Mas aqueles que você opera, essa menina aqui, com 16 anos, 6 meses depois, vem com o namorado, e a mãe fala, doutor, ela nunca saiu, não ia na festinha, está um perigo, porque é sair toda hora, entendeu? Então, muda. Nesta hora, a autoestima vem da autoimagem, porque eles não são nada ainda, são projeto, né? Ele não é o melhor professor, não é o melhor atleta, ele tem que ser o mais bonito ou a mais bonita. Então, a autoimagem é importante. Então, se não for uma expectativa fantasiosa, a cirurgia vai ser... Eu digo que a cirurgia de nariz na adolescência, nessa fase, ela é uma cirurgia psíquica. Entendeu? Tinha um professor velho meu que disse que o cirurgião plástico é um psiquiatra com bisturi na mão. Não adianta pôr essa criança que se sente feia, e é feia, dos conceitos de cada sociedade, numa terapia, porque ela está infeliz com ela. Não adianta. Tem uma causa anatômica. O contrário também, né? Se ela sente, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, mas não tem uma coisa anatômica, aí ela precisa de ajuda. Claro. Terapêutica, lógico. Bem interessante. E aí, quando a gente fala de uma respiração eficiente, quais os exercícios mais comuns que alguém pode fazer em casa, né? Então, você falou assim, tem a yoga, você hoje tem aplicativos de meditação, e aí você tem várias técnicas, né? Então, a respiração quadrada, eu respiro em 4, eu seguro 4, eu expiro e seguro mais 4, enfim. E aí até eu li um artigo recentemente falando que o melhor exercício, eles compararam várias dessas técnicas e falaram assim, olha, o melhor exercício, na verdade, é você inspirar lentamente e expirar, se possível, no dobro do tempo. Esses exercícios, eles acabam ajudando não só na questão da depressão, da ansiedade, mas também vamos dizer assim, na parte anatômica, né, da musculatura. Se for na fase de crescimento, sim. Depois é difícil. Você pode até melhorar um pouco o tônus, mas você não muda mais uma estrutura óssea depois da puberdade, né? Então, o crescimento correto do esqueleto crânio-facial tem que ser nos primeiros anos de vida. Então, senão não. Mas você melhora tônus, né? O paciente que respira pela boca, ele tem uma atonia, né? Uma falta. Então, é sempre aquela cara de cansado e tal. Ele começa a respirar pelo nariz, ele começa a ganhar. Porque para fechar a boca, você usa um monte de músculo ao redor da boca, os zigomáticos, os músculos que você conhece bem. E ele passa a ter tônus. Então, o rosto fica mais
jovem, vamos dizer assim, no aspecto de estar acordado. Ele não está com cara de quem acordou, ele está com cara de quem ele está acordado, isso sim. Mas você falou da respiração, tem muitos estudos nesse sentido. Assim, a gente respira em média 15 vezes por minuto. Para um exercício, você tem que respirar 5 vezes por minuto. Então, você tem que fazer uma inspiração lenta, segurar um pouco e expirar. Sempre a expiração leva 2 vezes mais que a inspiração. Sempre, né? Sempre. Sempre, né? Mesmo, claro, correndo você muda, claro, vai na emergência, expira o mais rápido possível para poder inspirar, né? Mas exercício de... Porque quando você põe um indivíduo que ele está preocupado com a própria respiração, ele começa a pensar nele, ele nunca fez nada por ele. Ou ele está trabalhando, pensando nos outros, resolvendo, ou ele está vendo agora, maratonando uma série na TV, ele não está pensando nele. Ele nem imagina, ele não sabe se ele comeu, se não bebeu. Entendeu? Então, quando você leva alguém para esse tipo de atividade, por isso que é importante toda atividade, não só, eu cito a yoga, que é a mais conhecida do povo, mas tem várias coisas trabalhando, e muitas terapias, psicoterapias, são associadas a movimentos corporais, respiratórios. Vide, você sempre fazer uma meditação, é um treino. Né? Não é fácil fazer meditação, você não consegue ficar acordado sem pensar, tem que fazer isso. É treino. É treino. É muito... E você acredita que esse tipo de exercício de respiração, muito próximo do horário de dormir, pode ajudar a induzir o sono? Sim, sim. Você ajuda a desacelerar. Né? Faz parte do desacelerar. Você não pode chegar correndo, ouvir um filme, assistindo um filme maluco aí, ativo, tiro e bala, esses filmes bem e desliga e vai dormir, não dorme. Você consegue, né? Então, o ideal é, antes de dormir, parando devagarinho e fazer, se possível, algum exercício do tipo meditação. As pessoas relatam muito isso mesmo. Está assistindo um filme mais violento, uma série, desliga e não consegue dormir. Claro que ela prende a respiração, ela está tensa, né? É muito estímulo, bacana. E eu quero terminar esse papo pedindo para você 3 dicas para a pessoa respirar bem. Olha, eu dou para os pais e para os avós, porque às vezes os pais trabalham, não vê. Observe a criança dormindo. Se essa criança dorme de boca aberta, baba no travesseiro, tem repetidas inflamações de garganta e não está indo muito bem na escola, essa criança tem que ser examinada e muitas vezes operada, basicamente na infância, amígdalas e adenoides. Tá. Depois disso, chega na fase adulta, ela começa a ter. Se você é um indivíduo que respira mal, que não sonha, é porque você não está dormindo num sono mais profundo. O sono profundo, que eles chamam de fase REM, que é a fase do sonho, ele descansa, o outro não. Então, aquele indivíduo que acorda cansado, basicamente, se você acordou, dormiu lá 8 horas na cama, acorda cansado, alguma coisa está errada. Você não respirou. Basicamente é respiratório, se isso é crônico. Entendeu? Então, vá procurar alguém e examinar a tua respiração, porque que tem recursos, não só os cirúrgicos, como os fisioterapias especiais, fonoterapia e até instrumental, tipo o CPAP, que te auxilia muito indivíduos. Por quê? Porque a apneia e a hipopneia do sono dão doenças cardíacas. Sim. Isso é um problema. Ou então, o que é pior, o paciente respira mal, ele usa essas gotinhas para respirar. Aquilo vicia, aquilo acelera o coração, dá hipertensão, é uma desgraça. O sono participa disso, dessas doenças crônico-degenerativas, né? Hipertensão, diabetes, tudo isso. Muito bom, excelente. A gente saber um pouquinho mais sobre a importância da respiração e como que a gente deve agir em cada uma das fases da vida. Quero agradecer muito por esse bate-papo, por essa aula de respiração. Espero que você tenha
se divertido tanto quanto eu me diverti e tenho certeza o pessoal que está acompanhando a gente. Muito obrigado, mas foi um prazer estar com você. Muito obrigado. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Eu tenho certeza que você gostou desse bate-papo. Então você já pode começar a compartilhar com aquele seu amigo que não está respirando bem ou não está dormindo bem. É só ouvir o nosso podcast que está disponível em todas as plataformas de áudio e, claro, no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e do Bruno Teixeira. Bom fim de semana a todos e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.